Você acabou de fazer uma tatuagem. Está feliz. Está exibindo para todo mundo. Mandou foto para a mãe, que respondeu com 3 emojis de cruz. Mas aqui está a parte que o tatuador não te contou. Desde o momento em que essa agulha entrou na sua pele, o seu corpo declarou guerra total contra você. Não é metáfora. Não é exagero. É biologia pura. Agora mesmo, enquanto você admira o desenho no espelho, bilhões de células estão se organizando em batalhões, construindo muros, engolindo tinta viva e morrendo para que essa imagem fique onde está. E o mais absurdo, esse conflito nunca vai terminar. Está acontecendo agora. Vai acontecer enquanto você dorme esta noite e vai continuar por décadas. Silencioso, invisível, sem trégua. Bem-vindo à guerra que você nunca soube que estava travando. Para entender o que acontece quando você tatua, você precisa entender uma coisa sobre a sua pele. Ela é uma fortaleza. A camada de fora, a epiderme, é basicamente um muro de células mortas empilhadas umas sobre as outras. Elas não ligam para nada, são como tijolos. Você pode pintar a superfície à vontade. Em semanas elas caem e levam tudo junto. É por isso que pintar o corpo com caneta dura 2 dias. Não porque a tinta seja fraca, porque o muro se renova sozinho, sem pedir licença. Para tatuar de verdade, você precisa furar a fortaleza. A agulha de tatuagem não risca a pele, ela perfura, centenas de vezes por minuto. Atravessa a epiderme e enfia tinta diretamente na derme, a camada viva, profunda, cheia de nervos, vasos sanguíneos e células que nunca dormem. Do ponto de vista das suas células, o que está acontecendo é apocalíptico. De repente, objetos estranhos e gigantes aparecem em plena derme. Tinta, pigmento, partículas que não deveriam estar ali de jeito nenhum. Os sensores de alarme disparam em cadeia, e o exército começa a chegar. Os primeiros a chegar são os neutrófilos. Pense neles como soldados rasos, rápidos, agressivos e absolutamente sem medo do que não entendem. Chegam em massa, percebem que tem coisa estranha no bairro e tentam devorar tudo. Mas aqui está o problema. As partículas de tinta são enormes. É como pedir para uma formiga engolir uma bola de boliche. Os neutrófilos tentam, falham e morrem tentando, sem conseguir nada. Primeira batalha, empate técnico. O exército perde, a tinta permanece. Aí entram os macrófagos. Se os neutrófilos são soldados rasos, os macrófagos são o esquadrão de elite. Maiores, mais inteligentes, mais tenazes. Chegam ao campo de batalha, avaliam a situação e fazem o que sabem fazer melhor. Tentam engolir a tinta. Alguns conseguem, absorvem as partículas menores e as carregam para os linfonodos, o sistema de descarte do corpo. É por isso que tatuagens muito antigas ficam levemente desbotadas com o tempo. Seu corpo está literalmente reciclando a tinta, molécula por molécula, sem que você perceba. Mas as partículas maiores, impossível. E então acontece algo que nenhum manual de biologia consegue tornar entediante. Os macrófagos fazem uma escolha que define a tatuagem para sempre. Se não posso destruir, vou proteger. Eles envolvem as partículas de tinta. Criam uma cápsula biológica em volta de cada pedaço e pigmento, uma prisão de célula viva. E ficam ali, segurando essa tinta no lugar, às vezes por décadas seguidas. Quando esses macrófagos envelhecem e morrem, liberam a tinta por um breve instante, e novos macrófagos chegam para assumir o trabalho imediatamente. Uma guarda que nunca descansa. Uma cadeia de custódia que nunca termina. A sua tatuagem não está impressa na pele, ela está sendo segurada, ativamente, por um exército que trabalha sem parar enquanto você vive a sua vida. Vamos falar sobre a dor. Não porque somos sádicos, mas porque a dor da tatuagem revela algo fascinante sobre como seu sistema nervoso funciona. A derme, onde a tinta é depositada, é repleta de nociceptores. Os receptores especializados em detectar dano. Eles existem por um motivo muito claro: avisar que algo está te destruindo para que você possa sair correndo. O problema é que você está pagando para esse aviso não parar por horas. Cada perfuração da agulha dispara uma cascata de sinais elétricos que correm pelos nervos até a medula espinhal e de lá até o cérebro. O cérebro interpreta a mensagem: perigo, dano, dor. Mas aqui está a parte que ninguém conta. O cérebro também começa a liberar endorfinas, os analgésicos naturais do corpo.
Quanto mais longa a sessão, mais o organismo se adapta, entrando num estado quase meditativo de tolerância. É por isso que pessoas que fazem sessões longas às vezes relatam uma estranha sensação de euforia nas últimas horas. Seu cérebro literalmente dopou você para sobreviver ao processo. E diferentes partes do corpo doem de formas completamente diferentes. A costela dói porque a pele fica diretamente sobre o osso, sem amortecimento. A parte interna do cotovelo dói porque é cheia de nervos superficiais. O pé dói porque tem pouca gordura e muitos ossos pequenos presos num espaço pequeno. E a cabeça? A cabeça dói de um jeito que faz todas as outras dores parecerem massagem. Porque o crânio ressoa. Você não só sente a agulha, você ouve ela trabalhar dentro de você. Agora vem a parte que a maioria das pessoas ignora completamente. A cura de uma tatuagem é uma das operações mais coordenadas que o seu corpo realiza. Logo após a sessão, a pele está tecnicamente ferida. Os vasos têm micro-rupturas, células foram destruídas e tinta flutua em lugares que deveriam estar estéreis. O corpo ativa o protocolo de emergência em 3 fases. Fase 1. Inflamação. Os vasos se dilatam, fluido entra em fluxo, a área incha e esquenta. Parece errado? É completamente certo. É o corpo mandando recursos para o campo de batalha. Fase 2. Proliferação. Novas células de pele são fabricadas em ritmo acelerado. A epiderme se reconstrói por cima. A pele começa a descamar. E muita gente entra em pânico achando que a tinta está saindo junto. Ela não está. A tinta está na derme. A descamação é só a epiderme sendo trocada. Respira. Fase 3. Remodelação. O colágeno é reorganizado. A pele firma. E a tatuagem que parecia borrada e apagada revela sua cor final, mais profunda, mais estável, mais permanente do que nunca. Todo esse processo leva cerca de 3 a 4 semanas para o exterior, mas nas camadas mais profundas, a reorganização pode continuar por meses. Uma tatuagem que parece curada na superfície ainda está sendo processada lá embaixo, silenciosamente, sem dar nenhum sinal. Você pode ter a tatuagem mais bem feita do mundo, o artista mais talentoso, a tinta mais cara, a técnica mais apurada. E ainda assim, décadas depois, ela vai mudar. Por quê? Porque a sua pele não é uma tela estática. É um órgão vivo que envelhece, estica, encolhe e se reorganiza em ritmo próprio. A tatuagem não envelhece, a pele envelhece. E a tatuagem vai junto na viagem. Com os anos, a produção de colágeno cai. A pele perde elasticidade. As células que guardam os pigmentos começam a se mover levemente, e a tinta vai junto. Linhas finas se tornam mais espessas, detalhes somem, cores distintas começam a se fundir na borda. E tem um vilão que a maioria das pessoas subestima gravemente: o Sol. A radiação ultravioleta quebra as moléculas de pigmento diretamente. Não importa a profundidade, os UV chegam lá. E a cada exposição sem proteção, um pouco mais da tinta é desfeita, devolvida ao corpo como fragmentos inúteis que são gradualmente eliminados. Uma tatuagem exposta ao sol sem protetor por 10 anos pode parecer ter 25. O protetor solar não é cuidado exagerado para quem tatua, é conservação de obra de arte viva. E tem mais o fator surpresa: o peso. A pele estica e se reorganiza quando você ganha ou perde peso. E quando ela muda, a tatuagem muda junto. Às vezes de forma interessante, às vezes de forma catastrófica. Tatuagens feitas em barrigas, coxas e braços são as mais vulneráveis a esse efeito. Aqui está o que acho mais extraordinário em tudo isso. A tatuagem é provavelmente a única forma de arte do mundo que vive dentro de outro ser vivo. Uma tela de pintura não respira. Um mármore esculpido não envelhece como você. Mas a sua tatuagem existe dentro de um sistema biológico dinâmico e evolui junto com ele, queira você ou não. Ela não está no seu corpo, ela é parte do seu corpo. Cada vez que seu coração bate, sangue passa pelos vasos ao redor da tinta. Cada vez que você ri, os músculos sob a pele tatuada se contraem. Cada vez que o sol aquece seus braços, ele aquece também o pigmento injetado na derme há anos. E as células que guardam essa tinta, elas carregam uma memória que você escolheu. Uma data, um símbolo, um nome, uma fase da vida, um amor, uma perda. Você literalmente instruiu o seu sistema imunológico a proteger uma memória. Isso é perturbador? Um pouco. É poético? Demais.
E talvez seja por isso que as tatuagens existem há mais de 5.000 anos, encontradas em múmias egípcias, em guerreiros celtas, em curandeiros de culturas que nunca se encontraram e nunca se comunicaram. Porque tatuar é, no fundo, a declaração mais física que um ser humano pode fazer ao próprio corpo. Quero que você guarde isso, para sempre. E, incrivelmente, ele guarda. Então, você tem uma tatuagem? Agora sabe o que ela realmente é. Não é tinta na pele, é um compromisso biológico, uma aliança entre o que você queria lembrar e o exército microscópico que concordou, sem que você perguntasse, em manter esse lembrete vivo. Ela é mantida por células que morrem e renascem, remodelada pelo sol, pelo tempo e pela vida que você vive. Não tem tatuagem, tem processo, contínuo, vivo e absurdamente mais complexo do que parece. Se você achou isso fascinante, deixa o like, porque no próximo vídeo a gente vai explorar o que acontece quando você decide desfazer tudo isso e descobre que o seu corpo tem opiniões muito fortes sobre essa decisão, e ele não coopera sem luta. Nos vemos lá!